Tem aí, se estiver cortando algum problema, que eu minimizo, beleza? Beleza. Foi? Foi, tá aparecendo aqui sim. Certo. Só não tá no modo de exibição, no modo de apresentação. Agora foi. Foi, né? Foi. Dá para deixar pelo menos a telinha, o vídeo aqui no cantinho. Bom, gente, eu vou também fazer uma abertura com agradecimentos à escola do TCM, e em especial ao Lucas e ao Silvio, né, que propuseram esse curso. Acho que esse é um debate, na verdade, permeia, né, a discussão das nossas trajetórias, né, acadêmicas. A gente, de alguma maneira, cada um tinha ali uma abordagem dessas apresentações, mas acho que é um tema importante, um tema fundamental para a gente pensar, então, as políticas de desenvolvimento urbano. Eu acho bastante relevante que se tenha aberto espaço para um curso como esse. Acho que o curso apresenta, então, uma perspectiva interessante, e acho que isso fica, essa questão assim, de deixar esse agradecimento, então, ao Silvio e ao Lucas por essa proposta e pela organização. E agradecer também, antes, o convite, né? A ideia de participar. Vou agradecer antecipadamente também os professores que me antecederam, o Giuseppe, o Lucas e a Laisa. Afinal, de alguma maneira, ficar por último me faz se aproveitar de boa parte das discussões que eles já fizeram e, de alguma maneira, me poupa um pouco do trabalho e, na verdade, vou me referenciar em alguns momentos até a fala deles. Essa a apresentação que eu preparei, ou que eu deixei de título, que eu organizei quando o Lucas ainda sugeriu a proposta do curso e a proposta da aula, eu sugeri, na verdade, um tema que vai pensar o investimento em infraestrutura urbana. Na verdade, eu dei o foco para a infraestrutura urbana, mas pensando no contexto dos investimentos privados, principalmente contextualizando a partir do conceito da perspectiva da austeridade fiscal, e é uma parte do esforço que eu vou dedicar hoje, ou um pouco do tempo que eu vou dedicar, é justamente para a gente contextualizar é, esse momento da austeridade fiscal, na verdade o conceito, ou tentar colocar a perspectiva da austeridade fiscal e seus impactos nos investimentos em desenvolvimento urbano em geral, mas no caso aqui mais voltado à infraestrutura urbana. Diferente dos colegas, esse não é um trabalho terminado. Na verdade, ela é parte. Na verdade, eu pensei dentro da minha pesquisa de doutorado, que ainda está em andamento aqui na FAU da USP, sob orientação da professora Luciana Royer. Eu pensei, na verdade, alguns dos dados, algumas das questões que eu já consegui levantar a partir da pesquisa sobre o financiamento privado de infraestrutura urbana. O título da tese, a princípio, quando eu, ainda no processo seletivo, tratava a ideia de se pensar como se organiza o mercado de parcerias público-privadas no Brasil, em especial sua tentativa de promover algum tipo de inovação financeira, a busca por inovações financeiras, para articular e promover, então, a maior participação do setor privado no financiamento da infraestrutura urbana no Brasil. Esse título provavelmente não, certamente vai se modificar, ele talvez já não represente mais o que eu estou tratando na pesquisa, mas ainda assim, como ele ainda era o título que estava oficialmente colocado no programa, eu mantive aqui para a aula. Mas era, na verdade, então, mais para contextualizar, para que a gente tenha, então, um pouco mais claro que
que ele é um recorte de pesquisa, na verdade, ele é um pouco desse acúmulo desses 2 anos do programa de doutorado. Eu ainda estou no segundo ano do programa, então a tese ainda está numa etapa bem inicial. O que, de alguma maneira, me fez organizar um material que foi justamente a referência bibliográfica que eu coloquei para vocês. A referência, na verdade, busca contextualizar tanto o que eu o que eu compreendo, o que eu apresento num contexto de austeridade fiscal e como isso, de alguma maneira, vai contornando não só a política econômica, mas também como fruto dessa política econômica e os impactos dessa política econômica no investimento público, isso de alguma maneira vai contornando também as políticas de desenvolvimento urbano, e em especial aqui as que eu vou tratar, que seriam as de infraestrutura. A ideia, então, o objetivo é tentar discutir como se dá, como a gente tenta, nos últimos anos, organizar um mercado de investimento privado em infraestrutura, e, de alguma maneira, isso é modelado, ou isso é organizado a partir de um discurso, a partir de uma política econômica que se baseia numa perspectiva de restrição fiscal. Acho que a Laísa já trouxe isso na semana passada, quando ela disse sempre há um discurso de que não há dinheiro, de que não há recurso, eu não tenho opção, então eu preciso buscar fontes alternativas de financiamento, e nesse momento o que a gente tem, então, é um direcionamento para os investimentos, pela busca do financiamento privado para as obras ou para os serviços de infraestrutura como um todo. Então, na verdade, o objetivo é um pouco contextualizar e apresentar um pouco dos resultados que eu já consegui identificar nesse período da pesquisa. Para organizar, ou para a gente tentar sistematizar um pouco dessa proposta, eu, na verdade, separei a aula em 4 grandes temas, na verdade, grandes temas mesmo, eu posso colocar que são os primeiros, que é o primeiro, né, o tema investimento público e austeridade fiscal, que acho que eu dei um peso significativo para, de alguma maneira, colocar o contexto em que a gente vive atualmente, e é também onde está carregada boa parte da bibliografia de referência que eu coloquei para vocês. Eu deixei 2 tópicos, um para, na verdade, contextualizar, ou apresentar a perspectiva de que, para além da austeridade fiscal, para além deste momento em específico da austeridade fiscal, na verdade, o problema do financiamento de longo prazo e, consequentemente, o financiamento do desenvolvimento urbano, ele é um problema que não surge, ou que não é restrito, ou que não está restrito do ponto de vista econômico, ou do ponto de vista da política urbana, a esses últimos 5 ou pouco mais de 5 anos, que é onde eu vou caracterizar as políticas de austeridade fiscal. É, na verdade, um problema estrutural da economia brasileira. A gente tem isso debatido na literatura econômica, na literatura que estuda o financiamento no Brasil, e mais do que isso, a que estuda o desenvolvimento econômico no Brasil, tem, então, no financiamento de longo prazo, uma questão central. Eu deixei como um tópico, a gente vai passar rapidamente por ele, mas acho que é importante da gente contextualizar. Depois, a ideia, então, é apresentar como se organiza um pouco esse mercado das concessões e PPPs, o que elas têm, o que surge de diferente e por que ele é visto, ou por que ele é tratado, então, como uma solução a esse problema de financiamento. Na verdade, é um pouco também para tentar problematizar essa questão. E, por fim, alguns dados e algumas, na verdade, é uma estrutura de análise ainda também em desenvolvimento, mas a partir de alguns dados em que é possível identificar algumas mudanças no cenário do investimento privado em infraestrutura no Brasil. Então, na verdade, é essa a proposta, a subdivisão dos temas que eu coloquei.
Uma boa parte, então, desse primeiro tópico, sobre o investimento público e a austeridade fiscal, estão colocadas justamente nos textos que eu coloquei como referência. Depois, eu posso até atualizar e posso até encaminhar para vocês no grupo um dos textos que eu usei agora como referência. Eu não tinha apontado naquela bibliografia original. E acho que ele é um texto interessante para pensar a trajetória desse contexto de austeridade fiscal mais direcionado à política urbana. Na época, quando eu estava propondo, quando eu propus a aula, a ideia foi colocar essa perspectiva a partir da política econômica, porque eu acho que os textos de referência ajudaria a gente a contextualizar isso do ponto de vista econômico, e depois o debate sobre a política urbana a gente faria aqui, afinal, são parte da discussão que boa parte dos participantes e até os professores ajudariam a fazer. Então, nesse contexto, para entender um pouco como se organiza a política de austeridade fiscal no Brasil, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e tentar identificar de alguma maneira quando que essa política de austeridade fiscal é implementada ou passa a ser implementada no país de maneira mais consistente. A gente tem ao longo, e a gente pode pegar isso a partir dos anos 90, desde o nosso processo de inserção em um contexto neoliberal, a gente tem momentos, a gente tem indicativos que flertam de alguma maneira com políticas de austeridade. Mesmo durante o chamado período desenvolvimentista, ou qualquer nome que a gente possa dar ao período das gestões petistas, a gente consegue identificar que em determinados momentos o ajuste fiscal era utilizado como parte da política econômica e era utilizado inclusive com uma tentativa de ganhar uma certa credibilidade, um certo respaldo, em especial dos mercados financeiros. Isso é óbvio, não ocorre de maneira sem embate, ele não ocorre sem resistências. Dentro daquele contexto, em especial das gestões petistas, a gente tinha grupos divergentes em relação ao ajuste fiscal, mas é possível identificar tentativas de ajuste, por exemplo, nos primeiros anos de mandato. Tanto no primeiro ano do governo Lula, em 2003, a gente tem um forte ajuste fiscal, a gente tem, no primeiro ano Dilma, em 2011, a gente tem um forte ajuste fiscal, mas não dá para a gente pensar que aquela política econômica como um todo pode ser vista do ponto de vista de uma política de austeridade fiscal. Isso a gente passa a identificar ou pontua a partir de 2015. Assim, após a eleição de 2014, a gente tem toda aquela trajetória, a formação do segundo governo Dilma, já com Joaquim Levy no Ministério da Fazenda. Então, a gente tem, a partir dali, uma política de ajuste fiscal que pode, então, ser enquadrada numa política de austeridade fiscal. E por que isso é importante quando a gente vai pensar a perspectiva do financiamento e desenvolvimento urbano? Porque, tradicionalmente, é claro que a gente tem contextos locais muito específicos, as políticas de austeridade não se dão da mesma maneira a depender dos países, mas no contexto brasileiro, a gente pode pensar as políticas de austeridade ou os ajustes feitos na busca por uma austeridade fiscal se dão preferencialmente, ou ocorrem preferencialmente nos investimentos públicos. Então, o que a gente tem? A gente tinha um contexto, uma tentativa de retomada do investimento público, num primeiro momento, como indutor da atividade econômica, né? Foi isso a partir do segundo governo Lula, foi isso que contextualizou, por exemplo, o pós-crise financeira de 2008, o desenvolvimento do PAC, o desenvolvimento do Minha Casa Minha Vida, tudo está inserido num contexto de expansão dos investimentos públicos e dos investimentos públicos enquanto indutores da atividade econômica. Por conta da nossa estrutura, e é isso um pouco que destacam tanto o texto do Arair Siqueira quanto o texto da Laura Carvalho, que eu indiquei para vocês, os investimentos públicos acabam se transformando na principal variável de ajuste para o corte de gastos públicos. De alguma maneira, a gente tem um orçamento que tem uma certa rigidez quando a gente vai pensar
nos gastos que são considerados obrigatórios, e isso inclui, inclusive, uma parte importante da nossa política social, em especial as políticas de assistência, previdência e tudo mais. Existem outras previsões legais, como o mínimo a ser utilizado em saúde, em educação. Todas essas são políticas que nós construímos no pós-Constituição de 88 e que deram suporte a essa tentativa de organizar esse estado de bem-estar social por aqui, uma tentativa bastante capenga, mas de alguma maneira é parte de um processo, e que de alguma maneira são impedidas de servirem como essa variável de ajuste para o corte dos gastos públicos. É muito difícil que você, inclusive, a gente pode pensar esses gastos, como, por exemplo, os gastos em previdência, em assistência social, que crescem independente das condições de arrecadação e tudo mais. Então, a variável que acaba servindo como ajuste é a variável do investimento público. Ao tentar promover uma política de austeridade, o que a gente faz é rapidamente começar ao corte dos investimentos públicos, começar com o corte dos investimentos públicos. E isso vai afetar diretamente as políticas de desenvolvimento urbano. Afinal, elas são também parte desse processo dos investimentos. Então, a gente tem esse contexto a partir de 2015 e que se aprofunda, em especial, após 2016. Os autores vão destacar que a gente, de alguma maneira, atrasou em relação a outros países, a gente atrasou as discussões sobre controle das regras, ou criação de regras fiscais que vão, de alguma maneira, controlar ou disciplinar o orçamento público, ainda que a gente tenha feito isso, em parte, lá em 2001, com a lei de responsabilidade fiscal, que, de alguma maneira, também já era uma tentativa de se discutir ou de se pensar um conjunto de regras fiscais para disciplinar o orçamento público e disciplinar o gasto público em especial. Acho importante que se destaque, aqui está um pouco fora da discussão que eu me proponho a fazer. Acho que essa também é uma discussão falha numa perspectiva de que a regra fiscal pode ser vista pelo lado do gasto, mas ela também poderia ser vista do ponto de vista da arrecadação. Então, se a gente fosse pensar uma perspectiva da política fiscal, caberia olhar para estes dois lados, e no caso brasileiro, e aí eu acho que os autores destacam bem, a gente vivia um momento desfavorável do ponto de vista da política fiscal, do gasto público, olhava-se para a crise econômica e muito se destacava que aquela crise econômica que a gente começou a vivenciar a partir do fim de 2014 e que se aprofunda em 2015 e 2016, surgia justamente pelo descontrole dos gastos públicos, em especial a partir de 2011. Então, esse era um diagnóstico normalmente apresentado, e por isso um olhar sobre a regra fiscal muito focado pelo lado do gasto. E aí, então, o que a gente tem, isso culmina com a aprovação da emenda constitucional 95, que é a emenda do teto dos gastos públicos. Isso, de alguma maneira, coloca uma amarra na possibilidade de se promover elevação dos investimentos públicos, aí aqui falando dos investimentos propriamente ditos, pós aprovação do teto dos gastos. Isso, de alguma maneira, vai modificar a forma como a gente enxerga o gasto público, o investimento público, e, consequentemente, gera impactos no financiamento do desenvolvimento urbano. A gente tem um contexto completamente diferente pós-2016 e que, de alguma maneira, está se manifestando nos dias de hoje, né? A gente tem aqui uma discussão que é não contemporânea, ela é a discussão a pauta do dia, é justamente a discussão o que fazer nesse contexto de pandemia, agora que a gente tem, então, o teto de gastos, e, inclusive, essa é uma das maiores divergências dentro do próprio governo atual. O fato é que, com o teto de gastos e com o crescimento dessas chamadas despesas obrigatórias, muito dificilmente a gente vai conseguir promover investimentos públicos, e aqui tem um destaque para os investimentos em infraestrutura, mas muito provavelmente a gente não vai conseguir promover investimentos públicos sem alterar ou sem questionar
o teto de gastos. Do ponto de vista do investimento público, isso é bastante questionável. Acho que os autores, as referências que eu deixei, esse texto do Orair Siqueira em especial, destaca a capacidade ou o impacto positivo dos investimentos públicos justamente nos períodos de recessão econômica. Os multiplicadores gerados na atividade econômica pelos investimentos públicos tendem a ser muito elevados nos períodos de recessão, onde, tradicionalmente, o setor privado se recolhe. A gente vive um momento de crise, a enorme incerteza na perspectiva futura, o que, obviamente, adia investimentos do setor privado. Então, nesse contexto, o setor público teria, então, um duplo papel, não só promover os investimentos nesses setores ditos prioritários, e aqui a gente pode incluir o desenvolvimento urbano, mas também entender esses investimentos como uma saída ou uma tentativa de retomar uma trajetória de crescimento, ou de pelo menos reaquecer a atividade econômica. Nesse contexto do teto de gastos, isso provavelmente não vai ocorrer. A gente tem, ou seja, toda a aposta, e não sem motivo, essa é a grande abordagem colocada tanto pelos formuladores de política econômica quanto pelos formuladores da política urbana no contexto atual, é a aposta de que esses investimentos vão se dar pelo setor privado. Então, o que a gente tem é um esforço de transferir o financiamento ou os recursos utilizados para o financiamento do desenvolvimento urbano para o setor privado, a partir e eu vou tentar mostrar um pouco como isso ocorre em múltiplas perspectivas, mas, de alguma maneira, nenhuma delas é inovadora no sentido da busca por recursos, mas que, de alguma maneira, retiram do Estado o protagonismo do investimento, do direcionamento de recursos, num primeiro momento, mas que, de alguma maneira, também não prescinde dos recursos públicos. Acho que essa é o grande nó que se coloca no contexto atual. A gente tem, então, uma política de austeridade fiscal que se organiza no corte dos investimentos públicos. Quando a gente vai olhar, ela é talvez uma das poucas questões, dos poucos debates da política pública, e aqui a gente pode inserir a política econômica no contexto de uma política pública, talvez a maior formadora, geradora de consenso, quando a gente vai olhar, por exemplo, quais são as manifestações feitas pelo governo, talvez é a única questão, pelo menos até o início da pandemia, era a única questão que unificava as falas de todos os participantes do governo. Ela é também do mainstream econômico, ela é consenso numa perspectiva desse mainstream que organiza ou que pauta um debate público importante com relação à economia. Ela é também, se a gente olhar os editoriais dos jornais nas últimas 2 semanas, ela também consenso nessa perspectiva midiática mais tradicional, né, o apoio em especial, no caso agora, ao teto de gastos, surge em todos os veículos de comunicação, considerados os grandes veículos de comunicação de massa, né? Claro que a gente tem as opções alternativas, mas era, de alguma maneira, algo que unificava uma parcela importante, unifica ainda uma parcela importante dos formadores de opinião e, de alguma maneira, também dos formuladores de política pública no Brasil. Então, a gente tem um contexto que, para o financiamento do desenvolvimento urbano, a gente tem um problema extra. A gente retira o investimento público, ou busca retirar o investimento público das ações de financiamento, ao mesmo tempo que a gente tenta estimular a participação do setor privado, e que a gente ainda também não pode definir como uma participação de fôlego, ou uma participação de porte, ainda que nos últimos tempos. Trazendo isso um pouco para o plano do desenvolvimento urbano e deixando isso um pouco mais próximo do tema que a gente precisa trabalhar aqui, é justamente esse texto do Luiz César
lá do IPUR do Rio, que eu não tinha colocado e que eu vou disponibilizar para vocês, que vai então tentar contextualizar esse processo, essa descrição que eu fiz do contexto de austeridade fiscal, mas olhando justamente para as políticas urbanas, olhando para o tema que a gente se propôs a discutir aqui. Ele vai olhar para esse contexto da austeridade e vai utilizar como marco o ano de 2016. Ele enxerga que, de alguma maneira, esse contexto, o contexto até 2016 ainda era um contexto de confronto, ainda existia dentro dos formuladores de política e quem organizava a política econômica e também, se a gente pensar a política urbana, uma ala, uma parte dos grupos que de alguma maneira estavam alinhados a políticas neoliberais e outros que de alguma maneira resistiam aos avanços dessa política. Isso é bastante característico do período, então, dos governos petistas. Para o Luiz César, a gente chega em 2016 com a ruptura institucional, e, com a alteração, com a troca de governo, de alguma maneira a gente explode esse processo de mediação, esse processo de conflito e ganha de fato espaço uma agenda completamente neoliberal. O que a gente tem, e ele utiliza a expressão inflexão ultraliberal, ele passa a tratar o que a gente tem, então, passa a ter uma inflexão na forma como se pensa as políticas neoliberais e as suas adoções, no caso brasileiro. Acho que ele até explica, contextualiza nesse texto por que ele considera inflexão. Eu acho que a gente pode até problematizar a questão da inflexão. Inflexão me dá uma certa visão de que eu inverto, de que eu modifico completamente algo que está ocorrendo, mudo radicalmente. Ele deixa claro, inclusive, por que ele considera que isso ocorre, mas, de alguma maneira, a gente também não pode negar que essas disputas internas que ocorriam no Estado brasileiro antes, por políticas mais neoliberais ou com políticas de maior participação e de maior intervenção do Estado, maior participação dos investimentos públicos, esse conflito já existia e as políticas neoliberais, de alguma maneira, avançavam ao longo desse período. É claro que elas modificam, essa resistência de fato termina. Acho que a grande contribuição vem nesse sentido, de que a resistência à adoção dessas políticas, de alguma maneira, é eliminada de 2016 para cá. No plano, então, do urbano, ele diz que, de alguma maneira, o que a gente passa a ter é uma política de ajuste pró-mercado. As políticas urbanas passam, então, a, de alguma maneira, serem organizadas para uma política pró-mercado. E aqui, acho que cabe também a mesma problematização. Em que contexto, como a gente vai entender o período anterior, entender qual que é a ruptura, o que seria pró-mercado, o que seria e o que não seria pró-mercado. Mas, de fato, a gente tem diversos estudos sobre a política urbana nas gestões petistas, a contradição entre o pró-mercado e a tentativa de organizar uma política de redução de desigualdades, tudo isso está colocado como questão central do período anterior. Para ele, então, para acabar um pouco ou para sistematizar essa introdução, é a partir de 2016, então, que a gente tem esse processo de inflexão ultraliberal e, de alguma maneira, um avanço no processo de financiarização do urbano no Brasil. Eu dei muito mais peso para a aula e para a apresentação que eu vou fazer a partir daqui ao contexto da inflexão ultraliberal. Não que não apareçam, de alguma maneira, pitadas ou discussões sobre a financiarização, mas acho que não, sim, ela não cabia tanto. Essa é uma discussão ainda também bastante. Gastaria um tempo importante para se pensar isso. Então, eu acabei dando um pouco mais de peso justamente para a tentativa de entender como que esse contexto ultraliberal
aporta nos investimentos privados ou na tentativa de organização desses investimentos privados na infraestrutura. O que, de alguma maneira, como eu disse, não é muito fácil de se descolar dos processos de financiarização. Eles acabam, eventualmente, aparecendo, ainda que isso não seja o foco que eu quero apresentar nesse momento. Quando o Luiz César, então, vai mostrar como esses processos acontecem, ele destaca justamente que a gente tem, nesse contexto, ou a partir de um contexto de crise fiscal, que é aquele desenvolvido como diagnóstico da nossa crise econômica, o contexto, ou a adoção dessas medidas de austeridade, também vão se refletir na política urbana, não só do ponto de vista do financiamento. Acho que ele traz uma contribuição também importante que caberia até algum avanço nessa perspectiva de entender que a política de austeridade fiscal ela se manifesta do ponto de vista do financiamento, mas ela também se manifesta em outras perspectivas, e eu acho que para a política urbana essa é uma questão fundamental. A gente precisa entender também, a gente até tem um esforço já acumulado, uma produção acumulada de algo que ocorre de maneira semelhante no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Quando a gente tinha lá uma política, vivia um período de crise, também de austeridade, mas de alguma maneira a gente conduzia políticas urbanas. Naquele momento a gente usava muito como referência as políticas que eram sugeridas a partir dos financiamentos dos órgãos internacionais, do Banco Mundial, do BID. Tem toda uma produção acadêmica bastante relevante para aquele momento sobre o desenvolvimento dessas políticas urbanas nesse contexto. Acho que hoje o contexto é um pouco diferente, mas caberia também uma reflexão, então, sobre quais políticas a gente vai desenvolver nesse contexto de austeridade. Hoje a gente teve o lançamento do programa que substitui o Minha Casa Minha Vida, né? Esse é que substitui de fato, mas ele tem na sua característica, ele tem como base uma perspectiva de austeridade fiscal, né? Da redução do gasto público. Ele foca em questões onde a utilização dos recursos públicos seriam menores, né? A gente teria menos investimentos públicos, por exemplo, do orçamento da União, foca em alguns tipos de instrumentos. De alguma maneira, o programa é reflexo já de uma política de austeridade. Então, acho que essa caberia aí uma parte sobre o que a gente também não vai tratar. Sobre o financiamento, o que o Luiz César destaca, e é também um pouco do que eu estou estudando na tese, como a gente passa a ter um novo modelo de política que, de alguma maneira, dialoga com um novo modelo de governança urbana, em especial a partir das operações, pensando as operações urbanas e as PPPs. Nenhuma delas são novas. A Liza trabalhou muito bem, já destacou e explicou muito melhor do que eu sou capaz sobre as operações urbanas. Acho que isso a gente já tem bem resolvido. E o meu tema de pesquisa, e um pouco do que eu vou tentar discutir com vocês, vem no foco das parcerias público-privadas. E o que a gente tem, em especial, nesse período, é o desenvolvimento, a partir do governo federal, ou um incentivo do governo federal, para que os setores da política urbana, em especial da infraestrutura urbana e dos serviços urbanos, sejam transferidos para o setor privado a partir dessas modalidades de concessão e PPP. A gente entende, acho que isso também veio na aula do Giuseppe, que o protagonismo do governo federal nas políticas urbanas, não só porque, de alguma maneira, ele consegue estruturar programas que vão se disseminar pelos outros entes federativos, mas é porque também quem tinha espaço do ponto de vista orçamentário para transferir recursos e desenvolver as políticas
nos estados e municípios, mas a gente também precisa ter claro, do ponto de vista desse pacto federativo, que é a área da infraestrutura urbana e a área dos serviços, eles acabam nas competências dos governos de estado e dos governos, em especial dos governos municipais. Então, na verdade, o que o governo federal propõe nos últimos anos é incentivar de múltiplas formas. Eu vou tentar mostrar isso para vocês ao longo um pouco mais para o fim da aula. É mostrar, incentivar de múltiplas formas a transferência desses serviços e da infraestrutura urbana para o setor privado através desses instrumentos de concessão e PPP. Acho que essa na verdade, a tentativa de mostrar como esse impacto da austeridade fiscal, que muitas vezes é debatido no âmbito da política econômica, mas que ele também acaba impactando a política urbana, não só do ponto de vista do financiamento, mas também nos instrumentos e na forma como a gente passa a desenvolver, então, os programas relacionados à política urbana. E inclusive o último texto que eu tinha colocado de referência para vocês, que é o texto que vai tratar esses instrumentos, essas ferramentas, como as concessões, como os PPPs, como elas ganham, num período recente, um certo protagonismo, em que, na verdade, se torna um discurso hegemônico. O que a gente tem hoje, do ponto de vista dos formuladores de política, da política urbana, aqueles que, na verdade, estão ocupando os espaços, né, tanto no governo federal quanto no governo estadual. É claro que tem toda uma conjuntura política por trás disso, mas o que a gente tem é um discurso hegemônico sobre a possibilidade de investimentos no desenvolvimento urbano a partir das parcerias público-privadas ou de outras formas de concessão. Isso também merece uma avaliação crítica, né? A gente tem que entender que esse instrumento não foi desenvolvido ou foi estruturado no Brasil neste momento, ele é também um processo que se desenrola desde a lei de PPPs, eu vou também passar um pouco mais à frente, ela é de 2004, e a gente tem, em especial, a partir de 2011, um esforço na tentativa de organizar um marco regulatório e uma estrutura de financiamento que se dá a partir desses mecanismos e a partir do financiamento privado. Acho que, de alguma maneira, que é o que a Débora e o Daniel trazem para essa discussão, é justamente como esse instrumento, na verdade, passa por uma conciliação política que vai aliar um tom político, né, do ponto de vista da organização do mercado, do marco regulatório, mas também a construção de um discurso técnico em relação a esses instrumentos. Então, quando a gente vai olhar quem organiza, a gente pensa que as PPPs se organizam só em governos que se autodenominam liberais, ou governos que pregam a menor intervenção do Estado, mas quando a gente vai olhar, em especial para a infraestrutura urbana, a gente percebe que são vários governos do Estado, a gente tem vários exemplos como o governo da Bahia, o governo do Piauí, que são governos de gestões do PT, mas que exploram e que organizam um mercado de parcerias público-privadas bastante relevantes, mais até do que outros governos com gestões ou partidos mais alinhados a essa agenda liberal. É claro que a gente tem também, né, a gente tem um exemplo do PSDB, tanto em Minas Gerais quanto em São Paulo, que também estruturaram políticas nesse sentido. Mas o instrumento ganha, então, um tom em um aspecto hegemônico. Ele passa a pautar os mais variados tipos de governo, já que, na ausência dos financiamentos tradicionais, ou na busca pelos investimentos públicos, num contexto de restrição fiscal, busca-se uma alternativa, e essa alternativa é tradicionalmente colocada a partir das concessões e PPPs. Como eu disse, só para a gente contextualizar isso do ponto de vista da economia brasileira, do desenvolvimento econômico brasileiro, essa última referência que eu tinha colocado, que é o texto do professor Massoneto, que vai, de alguma maneira, pensar esse processo, não
no curto prazo, né, não aqui desses últimos 5 anos, onde eu estou me propondo a olhar, mas entender isso num contexto mais amplo sobre o financiamento de longo prazo no Brasil. Ele até destaca que, na verdade, os nossos ciclos de crescimento são sempre interrompidos pelo esgotamento do financiamento justamente para as áreas que demandam investimentos de longo prazo. Isso, de alguma maneira, vai moldando a capacidade de intervenção do Estado na economia, vai organizando ou vai direcionando as alocações dos recursos do fundo público e estruturando o mercado de crédito, tanto do ponto de vista público quanto do ponto de vista privado. Esse é o esforço mais contemporâneo, né, o esforço mais recente de se pensar isso numa perspectiva do desenvolvimento para o caso brasileiro, e ele vai destacar, em especial, para a infraestrutura urbana, como parte desses mecanismos, ou parte da intervenção do Estado na economia, na organização do fundo público, se dá a partir da transferência ou da criação desses instrumentos que vão promover o financiamento privado para os setores de infraestrutura. Então, de alguma maneira, como eu disse um pouco na abertura, o financiamento ou a estruturação de um mercado privado ou financiamento privado de infraestrutura urbana no Brasil não prescinde do fundo público. Eu vou reiterar isso, já falei no começo, falei agora, e vou voltar nesse tema algumas vezes. A gente tem, na verdade, novos arranjos, novas disputas em torno do orçamento público, que, de alguma maneira, vão dialogar com essa tentativa de transferir os serviços e a provisão de infraestrutura para o setor privado. Isso, então, organiza, e como o Massoneto aponta, a gente desenvolve, na verdade, uma política ativa de construção dessas instituições para o mercado. Isso, de alguma maneira, era uma parte desse embate que ocorria nos governos anteriores. Isso também representa uma ruptura, em especial a partir de 2016. Essa política ativa, o desenvolvimento desses mercados, ele é colocado, então, como centro da política de financiamento ao desenvolvimento urbano. Organizar o mercado privado e o direcionamento dos recursos públicos nesse sentido passa, então, a ser a nossa grande política de financiamento. Isso é, na verdade, uma tentativa de organizar um mercado que vai ser composto por recursos públicos e uma tentativa de buscar parte desses recursos privados. Também vou ressaltar que, e aí quem trabalha com a política urbana, ou como a gente discute a política urbana, vai entender que o financiamento de longo prazo da infraestrutura no Brasil se deu a partir dos fundos, em especial aqueles fundos vinculados ao trabalhador, né, ao mercado de trabalho, que em especial o Fundo de Garantia e o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Tanto o FGTS como o FAT são historicamente os fundos que deram suporte aos investimentos em infraestrutura no Brasil. E eles, mais uma vez, estão colocados como centrais no processo de estruturação de um mercado privado de financiamento para a infraestrutura urbana. Como eu disse, a gente vai discutir nessa perspectiva de como isso, como parte desse mercado, não altera as nossas fontes de financiamento tradicionais. Na verdade, agora, um momento de se pensar como esses fundos, ou qual é a perspectiva desses fundos no contexto da política de austeridade. Inclusive hoje tem uma matéria no Valor Econômico que tem o diretor do Ministério da Economia responsável pela gestão do FGTS, mostrando que o fundo está apresentando, depois de todos os saques, depois de todas as utilizações, a ideia do saque aniversário, todas essas modificações recentes que começaram lá no governo Temer, o saque das contas inativas, agora mais uma tentativa de estímulo econômico a partir da liberação de parcelas do FGTS,
isso de alguma maneira vai atingindo um limite do fundo de garantia enquanto instrumento de financiamento de longo prazo. O próprio diretor do Ministério da Economia, que defende esse tipo de política, já aponta a necessidade de que a gente precise interromper esses processos para que o fundo de garantia ganhe fôlego novamente e possa continuar sendo utilizado como fonte de financiamento de longo prazo no país. Isso também não se descola de outras políticas que também têm caráter neoliberal e dialogam com essa nossa política de austeridade. A reforma trabalhista certamente vai gerar impacto nesses fundos, uma vez que a gente vai modificar os mecanismos de contratação formal dos trabalhadores. A gente tem uma reforma tributária em andamento no Congresso que pode afetar o FAT, né, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Num primeiro momento, ela ainda não está colocada, mas ela reestrutura justamente as contribuições que alimentam o FAT, mas ainda não tem a perspectiva de eliminar o FAT enquanto fonte de recursos para investimentos via BNDES, mas todos esses fundos, então, também estão colocados, de alguma maneira, ou estão em xeque a partir dessa perspectiva. Quando a gente olha, então, para esse contexto e esse direcionamento para uma tentativa de organização de um mercado privado de financiamento da infraestrutura urbana, o que eu vou destacar é justamente a tentativa de desenvolvimento desse mercado de concessões e PPPs. Ele se deu, basicamente, e aqui de maneira caberia avançar em cada um desses temas, eu vou tentar fazer isso rapidamente, até porque a gente não teria tempo, mas basicamente isso se deu a partir dessas modalidades de contratação do setor privado, a tentativa de organizar esse mercado de contratação privada, um desenvolvimento de uma nova estrutura regulatória, um novo marco regulatório, e eu vou tentar também mostrar como esse marco regulatório se dá em múltiplas perspectivas, desde reformas microeconômicas até grandes reformas setoriais, como a gente acabou de ver do novo marco de saneamento. Um outro aspecto, um outro tópico importante sobre a organização das concessões e PPPs para a infraestrutura urbana, como eu disse, elas estão a cargo de serviços e essas infraestruturas estão a cargo dos estados e municípios, e existe um certo... Isso também é um pouco do jargão do mercado e um pouco do jargão de quem está conduzindo a política pública, de que esses instrumentos, desenvolver uma modelagem, desenvolver uma estrutura de concessão em PPP, é algo bastante complexo, bastante sofisticado, e que a estrutura pública, né, todo o corpo funcional, em especial dos estados e municípios, não teria condições de organizar essas modelagens, ou organizar um instrumento considerado tão complexo. Isso tem que ser visto, tem que ser entendido também como um discurso, também como uma narrativa que tem concepções ideológicas, né? Mas, de alguma maneira, o desenvolvimento da política federal, a organização da política urbana no âmbito federal, passou a ser também um esforço grande de tentar dar suporte à adoção desses instrumentos de concessão em PPP, dessas ferramentas, pelos estados e municípios. Então, de alguma maneira, existe um suporte da União, um suporte do governo federal na tentativa de promover essas novas formas de contratação. E, em especial, a política urbana. Quando a gente vai pensar o mercado de concessões e PPPs no Brasil, a gente consegue identificar muito claramente que a política urbana foi foco dessa modalidade de contratação. Eu vou destacar aqui de maneira separada, né, o saneamento, que eu coloquei aqui como saneamento básico, em especial aos setores de água e esgoto. Separei o setor de resíduos sólidos, mesmo que a gente entenda ainda enquanto a nossa política de saneamento, né, desde o marco de 2007, mas do ponto de vista da organização dos mercados, eles têm características bastante diferentes, então eles são vistos por esse mercado de concessões e PPPs
com mercados diferentes, a infraestrutura de iluminação pública e a de mobilidade urbana. Então, são setores, justamente esses do desenvolvimento urbano, né, esses que a gente trata na política urbana, são setores considerados setores prioritários para a utilização dessas modalidades de contratação. Só para a gente ter uma ideia, só para apresentar um resumo, o mercado de concessões e PPPs no Brasil ainda é um mercado pequeno. Se a gente for pensar, o mercado de concessão, stricto sensu, uma concessão daquela, por exemplo, como uma concessão de serviço de ônibus, esse já é um mercado um pouco mais desenvolvido. Mas a concessão na modalidade, ou na forma como a gente entende, concessão administrativa e a patrocinada, que são as das PPPs, ele é ainda um mercado relativamente pequeno. Até dezembro de 2019, quando a gente fechou o ano de 2019, a gente tinha até então 120 contratos de PPPs assinados no Brasil nessas modalidades, na PPP stricto sensu mesmo. Destas, 75 estavam vinculadas à política urbana, aos setores da infraestrutura urbana. Tinha mais peso a iluminação pública e os resíduos sólidos, mas a gente já conseguia identificar que o setor de saneamento avançava nesse sentido e, com um pouco mais de dificuldade, também o setor de mobilidade urbana. Ou seja, o setor de infraestrutura urbana era responsável por aproximadamente 62% de todas as PPPs que existiam no Brasil até dezembro de 2019. De lá para cá, a gente tem a assinatura de mais algumas PPPs e esse percentual tende a aumentar porque elas estão sendo assinadas. O que a gente tem de PPPs em andamento no Brasil, em fase final de assinatura de contrato, são também aquelas voltadas à infraestrutura urbana. Então, esse contexto, né, a ideia de se organizar é o mercado de financiamento privado, modificar a modalidade de contratação para PPPs, e a tentativa de organizar esse mercado privado está ocorrendo de maneira lenta, mas tem os setores da infraestrutura urbana como um dos seus focos prioritários. Quem acompanhou, por exemplo, a discussão sobre o novo marco do saneamento, vai ver ou viu que a grande agenda, né, o grande tema do marco do saneamento estava justamente na possibilidade de contratações nessas modalidades. Eu fiz um resumo bem breve, porque existe uma certa confusão e uma certa dificuldade de entender por que as PPPs poderiam, então, organizar um mercado privado, por que elas poderiam servir como um instrumento desse processo de financiarização. Acho que um aspecto que a gente precisa ter muito claro sobre essa modalidade de estruturação de projetos e seu consequente financiamento é de que não tem inovação do ponto de vista das fontes do financiamento. Da mesma forma que eu tinha antes, o que eu tenho é a possibilidade de um autofinanciamento, as próprias empresas privadas vão se endividar utilizando ou seus recursos próprios, e aí o que elas tentam evitar ao máximo, a possibilidade de investimento direto estrangeiro, que também estava colocado numa perspectiva anterior, que não precisa ser necessariamente nas concessões de PPPs, o crédito bancário, que é o financiamento tradicional via banco, e através de instrumentos dos mercados de capitais. E aí a gente também posso pensar aqui como qualificar toda essa estruturação dos mercados de capitais. Qual que é a grande questão no mercado de PPPs no Brasil? O fundo público aí como interrogação na verdade, quase uma ironia, porque todo o mercado de concessões PPPs no Brasil está sendo estruturado para além dos mecanismos ou das fontes de financiamento consideradas tradicionais do financiamento do setor privado. Na verdade, a gente tem hoje a possibilidade da utilização do FGTS como financiamento de PPPs. Eu tenho os estados organizando fundos que vêm dos seus orçamentos fiscais como garantia para investimentos de concessão em PPPs. Eu tenho um fundo do governo federal utilizado para a estruturação de projetos. Eu tenho o BNDES trabalhando no financiamento das concessões em PPPs, como historicamente trabalhou no Brasil. Então, de alguma maneira, o fundo público passa
não só, eu coloquei ele aqui como interrogação, mas ele não só deveria ser o item E, como deveria ser o item E com letra maior, né, com um destaque maior. Ao contrário ao contrário tanto do discurso hegemônico quanto de outros países, o fundo público estrutura o nosso mercado de concessões e PPPs. Se ele não inova do ponto de vista das fontes de financiamento, então o que o mercado de concessões e PPPs inova? Na verdade, ele permite uma maior articulação com produtos do mercado financeiro, em especial do mercado de capitais, e com a possibilidade, ainda muito incipiente no Brasil, de algumas inovações financeiras. Então, ele permite, a partir das estruturas de PPP, as articulações com debêntures, fundos de investimento, securitização, todas as estruturas do mercado de capitais. Por que isso é importante? Porque, para o investidor privado, o maior problema de se investir em infraestrutura urbana é que são ativos de longo prazo. Eu tenho que colocar dinheiro, leva um certo tempo para produzir a infraestrutura e para que ela opere. Não à toa, os contratos de PPP são contratos de 20, 30, 35 anos até. E é muito difícil que você retire, que você saia dos investimentos. Então, uma vez que você aporta recursos num determinado projeto, você vai ter que continuar por ali durante bastante tempo. Então, essa falta de liquidez, de alguma maneira, prejudica a atração desses investidores privados. Para entender por que isso é possível, na verdade, eu fiz um esboço bem simples. Eu peço perdão pelas cores, mas a verdade era uma tentativa de deixar essas cores bem diferentes. Mas para entender por que a PPP permite que se organize esse mercado de ativos financeiros, ou por que ela permite que isso se articule do ponto de vista do mercado de capitais. Como que eu monto uma PPP? Isso é um resumo bem simples, tem até uma redução importante, mas basicamente o que a gente tem aqui é como se eu estivesse pensando esse mercado de 20 anos, né, uma concessão de 20 anos, em que eu vou concentrar os investimentos nos primeiros 3 anos. A gente sabe, para infraestrutura urbana, iluminação pública, resíduos sólidos e até para o setor de saneamento isso é possível, no setor de mobilidade mais difícil, mas como exemplo, como uma tentativa de mostrar como isso se organiza, a ideia então de que a gente vai concentrar os investimentos nos 3 primeiros anos e depois eu preciso organizar um fluxo de receitas que vão vir da operação de um determinado projeto para pagar aqueles investimentos que eu fiz nesses primeiros 3 anos e, de alguma maneira, gerar o retorno para quem promoveu aquele investimento. Como é possível, então, conseguir o retorno? Basicamente, a partir das tarifas dos usuários, como é, por exemplo, o caso do setor de saneamento, do setor de mobilidade, ou a partir da receita dos pagamentos públicos, como a gente pode ver no setor de iluminação pública, que é, em parte, pago pelos usuários, né? A gente tem uma tarifa na nossa conta de luz, mas tem também recursos que seriam recursos do orçamento público, ou completamente pagos pelo setor público, como é o caso de resíduos sólidos. A gente não tem, né, uma taxa, uma tarifa essa é uma discussão também há bastante tempo no STF, se poderia, então, de alguma maneira, cobrar pelos serviços de resíduos sólidos. Essa é a estrutura de uma PPP. Mas o mais importante, ou como o mercado privado enxerga essa estrutura, não é exatamente esse modelo. Na verdade, o mercado privado olha para o que se organiza do ponto de vista dos investimentos e o que sobra de recursos livres depois que eu recebi as tarifas dos usuários e recebi a contraprestação ou a participação dos estados. De alguma maneira, tudo aquilo, eu tenho que pagar impostos, eu tenho que pagar a operação, de alguma maneira eu tenho que pagar tudo aquilo, mas o que importa para o mercado privado
é a organização de um fluxo de rendimentos que são estáveis, e o mais importante para a infraestrutura urbana, para o mercado privado, é que esse fluxo é estável, ou melhor, era estável até a pandemia, né, porque ninguém nunca imaginou, por exemplo, que cairia de com tamanha magnitude, por exemplo, a utilização das linhas de metrô, mas eu tenho um fluxo estável que se dá a partir das tarifas e a garantia da contribuição do setor público. Para o mercado, isso é importante em duas perspectivas. Uma, que eu consigo fomentar todo um mercado de capitais a partir da dívida feita para prover a infraestrutura urbana. Então, a partir dessa dívida, eu crio mecanismos de debêntures, mercado secundário de debêntures, fundos de dívida, fundos de infraestrutura que vão financiar essa dívida. Toda essa estrutura se organiza a partir da dívida. É importante pensar a perspectiva desses processos de financiarização a partir dos instrumentos de dívida. Isso se organiza pelo mercado, é possível de se organizar, na verdade, pelo mercado de PPPs. E, em segundo aspecto, é importante para o mercado, o olhar do mercado está nesse fluxo de receitas estáveis que vão, primeiro, remunerar o pagamento das dívidas e todos os títulos atrelados a essas dívidas, e também pela possibilidade que eu tenho de criar mecanismos de antecipação dessas receitas futuras. Então, por isso o mercado privado busca a organização de parcerias, dessa estrutura de parcerias público-privadas para o financiamento da infraestrutura. Porque ele consegue, na verdade, desenvolver os mecanismos que vão atrelar ou desenvolver um mercado de dívidas e um mercado de antecipação de receitas. Essa é a perspectiva de quem organiza ou de quem pensa a parceria público-privada. Então, todos os recursos envolvidos aqui são recursos das mesmas fontes de financiamento que a gente está acostumado a trabalhar, que são aquelas fontes que eu descrevi anteriormente. O que muda? Esses mecanismos articulados na tentativa de criar um mercado de dívidas e de criar um mercado que estrutura esse fluxo de receitas futuras. Essa talvez seja a grande inovação do ponto de vista das PPPs em relação aos mecanismos que a gente tinha anteriormente. E para, então, mostrar para vocês um pouco de qual é a situação, ou de qual é o contexto atual, como esse mercado se organizou no Brasil, eu utilizei como referência alguns dados, alguns deles ainda preliminares, outros em que a gente já consegue identificar aspectos importantes dessa estruturação por aqui, mas eu usei como referência um trabalho um trabalho do Philip O'Neill que vai tentar olhar a infraestrutura urbana e vai pensar como se organiza esses processos de financiarização e de participação do setor privado. E ele vai apontar que isso se organiza, na verdade, de três maneiras diferentes. Uma estrutura organizacional, que se dá do ponto de vista das empresas, uma estrutura de capital, que se dá basicamente a partir do financiamento, e uma estrutura de regulação. É claro que do ponto de vista da pesquisa, ou do ponto de vista da forma como a gente vai apresentar isso aqui, a gente vai apresentar de maneira segmentada, então eu vou olhar para cada uma delas individualmente. Mas o O'Neill deixa muito claro que é impossível fazer uma análise desse mercado privado de infraestrutura urbana olhando individualmente para cada uma delas. Eu até, quando estava preparando e pensando a aula, pensei que eu poderia escolher uma delas e focar e destrinchar uma boa parte delas, mas tendo a concordar com ele de que essa estruturação se dá nessas múltiplas perspectivas, e é mais importante que a gente tenha um olhar um pouco nesse momento agora, né, para essa aula em especial, pensar isso a partir das três estruturas. Para organizar, então, como isso passa a se desenvolver por aqui, eu separei, eu começo pela estrutura regulatória, que na verdade é só um apanhado, que eu tentei trazer um apanhado de modificações da regulação que tentam, ou que vão estimular, ou que vão aprofundar esse mercado de concessões e PPPs aqui no Brasil. Como eu disse, a gente tem que ter claro
de que isso não surge agora, nos últimos anos, nem surge no contexto da austeridade. Esses mecanismos, essas ferramentas estão sendo desenvolvidas no Brasil desde 95, com a Lei de Concessões, e 2004, das leis de PPPs. Eu gosto muito da ideia de que a gente tem rodadas de neoliberalismo no Brasil e que, em determinados momentos, essa agenda avança e um marco regulatório avança também nesse sentido, e em outras ela retrocede. Então, a gente é possível identificar que, em vários momentos, a partir da década de 90, a gente vai organizando essa tentativa de um mercado privado para a infraestrutura em geral e para a urbana em particular. O que tem que também ficar claro é que isso se aprofunda a partir de 2011. Aquele contexto de austeridade e os esforços agora sem limites, sem nenhum embate do ponto de vista da formulação da política, que surge a partir de 2016, é um momento atual, é nessa perspectiva que a gente está olhando o momento atual, mas tem que ter claro que a tentativa de inserção do financiamento privado e da participação do setor privado se aprofundou bastante a partir de 2011, já em 2011. Eu selecionei uma parte desse marco regulatório, eu acabei dando um peso para as leis, que são as leis gerais, mas isso tem que ser visto não só a partir das leis, isso tem que ser visto a partir dos decretos, das instruções normativas, das pequenas modificações da legislação, desde a regulação microeconômica até a regulação setorial. São várias, isso aqui também daria uma aula inteira só para pensar esses marcos de maneira mais completa. Eu selecionei alguns deles, em especial a criação do mecanismo de debêntures incentivadas, eu volto a falar sobre ele um pouco mais à frente, da criação de uma agência brasileira de fundos garantidores, que na verdade é um respaldo. Hoje a gente tem um fundo dentro da agência, gerido pela Agência Brasileira de Fundos Garantidores, um fundo exclusivo para infraestrutura urbana, para apoio e suporte aos estados e municípios. Então, a gente organiza um fundo público que vai dar suporte justamente para funcionar como garantia dos pagamentos para o setor privado. A gente cria também uma lei, ainda em 2012, que vai permitir o aporte, a aplicação de recursos públicos em favor dos parceiros privados, nas parcerias público-privadas. A gente cria outros mecanismos numa tentativa de organizar o mercado de projetos privados, em especial a partir do procedimento de manifestação de interesse, que é quando o setor público abre um chamado e o setor privado apresenta projetos. Isso também é regulamentado ainda em 2015. Em 2015, também uma estrutura institucional, que é o Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal, que vai olhar para os setores da infraestrutura, inclusive os da infraestrutura urbana, como setores prioritários de investimentos. Todo o arcabouço regulatório que vem a partir de 2015 tem como foco, ou tem como base institucional, a Secretaria ou o Programa de Parceria dos Investimentos. Então, a gente tem um deslocamento da definição de parte da definição das políticas dos ministérios setoriais para esse segmento, né, para esse setor. A gente cria também um fundo de estruturação do desenvolvimento dos projetos de concessão em PPPs, que é aquele fundo que vai apoiar o desenvolvimento de licitação e de transferência das concessões e PPPs para os estados e municípios. Tem instrução normativa da CVM que busca aprimorar e melhorar a regulamentação dos fundos de investimento de infraestrutura, das cotas do Fundo de Investimento em Infraestrutura. Destaco também a ideia do marco legal do saneamento, que aí é uma legislação, um marco regulatório setorial, mas que está amplamente direcionado na busca por uma elevação, para a busca de um aumento da participação do setor privado nesse setor. E a gente teria inúmeros outros, eu selecionei aqui alguns deles. Conjunto de marco regulatório, esse apoio federal às concessões de parcerias público-privadas. Na verdade, ele é todo um arcabouço articulado, é um programa, na verdade, da Secretaria do PPI, nos moldes, inclusive, dos programas que a gente conhecia da época do Ministério das Cidades,
Ele é estruturado, ele é gerido pela Caixa Econômica Federal, ele tenta articular todo um mercado privado de estruturação de projetos, então ele tem o apoio, contratação de consultorias privadas para estruturar os projetos, tem um fundo que foi criado só para financiar esses estudos e projetos. Tudo isso está colocado dentro desse novo programa e que foi criado em 2017 e que está agora, nesse momento, colhendo as primeiras licitações, né? Leva-se um tempo para se estruturar uma PPP. A gente teve, no dia 14, foi sexta-feira retrasada, as primeiras licitações de concessões públicas a partir desse programa de apoio federal às concessões. Ele também é um programa que articula a participação dos órgãos multilaterais. Então, ele tem participação do Banco Mundial, participação do BID, participação da Agência Francesa de Desenvolvimento. Ele articula financiamentos e a busca por projetos com todos esses organismos multilaterais. Eu trouxe um mapinha, que é o que está no portal, mas acho que depois, quem tiver interesse pode olhar o portal mais diretamente, você clica em cada um dos projetos, mas hoje a gente tem projetos em todas as regiões do Brasil. Ele não contempla a área de mobilidade urbana, ele não tem, né, o setor de mobilidade urbana colocado, então esgotamento, saneamento, iluminação e resíduos sólidos. E em várias cidades, inclusive resíduos sólidos com consórcios locais, então eu tenho um consórcio em Minas Gerais, um consórcio no Ceará, para pensar tudo aquilo que a gente imaginava antes, né, pensar a questão dos resíduos sólidos de maneira consorciada entre municípios. Ele articulou isso de alguma maneira, porque do ponto de vista privado, um pequeno município talvez não dê o retorno, mas eles articulados em vários municípios, talvez seja possível, e é isso que eles buscam fazer. A gente tem capitais de estado, Belém do Pará está estruturando sua PPP de iluminação pública através desse projeto. A gente tem municípios de vários portes. É um programa que tem um certo destaque na agenda do governo atual. Essa era a estrutura, então, mostrando um pouco da estrutura regulatória. A gente tem uma estrutura de capital, como eu disse, que não prescinde dos fundos, né, do FGTS, do FAT. Cabe destacar que, mesmo antes desse período, o FGTS, esse aqui é um trabalho do ano passado, 2019, que eu fiz junto com a Fabiana, em que a gente discutia a participação privada do setor de saneamento nos recursos do FGTS, mostrando que, quando a gente vai olhar o setor privado relacionado ao FGTS, a gente também indica, a gente aponta que tem que olhar na mesma perspectiva as companhias estaduais de capital aberto. Acho que o Lucas deixou isso bem claro, né? Qual é a perspectiva financeira dessas empresas. E a gente já conseguia identificar que entre 2003 e 2017, que eram os dados que a gente estava trabalhando, existia um forte componente, uma forte participação privada e dessas companhias estaduais nos recursos do FGTS para saneamento básico. Né? Olhando o período como um todo, 2003, 2017, a gente tinha 49% dos recursos do FGTS já direcionados a esses dois grupos. Quando a gente olha só a partir de 2011, que foi onde eu disse que começou esse processo, a gente já começa a identificar uma participação de ainda mais destaque do setor privado nos recursos do FGTS direcionados para saneamento. Só o setor privado agora já tinha, para esse período, a partir de 2011, já tinha 42% dos financiamentos do FGTS para saneamento, e quando a gente inclui, então, mais 20% das companhias de capital aberto, são quase 60%, pouco mais de 60% de participação do setor privado nos recursos do FGTS. Então, isso aqui para saneamento, né? Esse é um dado que a gente precisa, que a gente aponta nesse trabalho. Tem um outro, agora ainda são dados preliminares, né? Não consegui destrinchar todos esses dados ainda, mas a gente já começa a perceber também que o FGTS vai perdendo, usando saneamento e mobilidade urbana, o FGTS ele perde um pouco do seu fôlego a partir de 2015, justamente quando se dá o início dessas rodadas de austeridade fiscal. Então, ele vinha, né, entre
principalmente 12, 13, 14, ele teve uma participação mais relevante, mas já é possível identificar uma diminuição nos valores contratados. Aqui os valores contratados e liquidados, eles têm um peso um pouco diferente da ideia do orçamento geral da União, né, como o Giuseppe destacou no começo. Aqui é um financiamento, ele tem retorno ao fundo, ao financiador. Então, ele, na verdade, a contratação implica no desembolso ao longo de vários anos e tudo mais. Por isso, essa opção de mostrar os valores contratados e depois depurar em cima dos desembolsos. A gente consegue identificar algo semelhante no FAT, nos desembolsos do BNDES para saneamento e mobilidade, eles também diminuem já a partir da recessão de 2015, em 2014 e 2015 eu tive 2 contratações muito grandes de mobilidade urbana, mas rapidamente esses setores diminuem a contratação. Aqui também precisa ter claro que essa política de austeridade vai olhar para o BNDES de uma maneira diferente. A gente tem todo esse contexto agora o contexto da Lava Jato, o contexto dos ataques ao BNDES, isso de alguma maneira influenciou esse processo. E a gente tem o desenvolvimento, a tentativa de desenvolver um mercado de financiamento privado a partir das debêntures e das debêntures incentivadas. Debênture nada mais é do que um título privado de dívida, então é o financiamento através de um título que uma empresa ou uma SPE, né, uma empresa que tem um projeto de infraestrutura, por exemplo, pode emitir debêntures, um título privado de dívida. Em 2011, a gente cria a debênture incentivada, que é exclusivo para projetos de infraestrutura e que requer autorização do Ministério Setorial. Então, os setores da infraestrutura urbana estavam a cargo do Ministério das Cidades e agora do Ministério do Desenvolvimento Regional. E o que ela é diferente é que ela tem algumas obrigações das empresas, né? O tempo, a destinação dos recursos, os indexadores financeiros que vão remunerar esses títulos. E do ponto de vista dos investidores, ela tem a vantagem da tributação diferenciada para a pessoa física, por exemplo. Debênture incentivada não tem imposto de renda. É uma tentativa de estimular esse mercado com a ausência de tributos. Eu selecionei aqui as empresas que têm autorização para emitir debêntures incentivadas já autorizadas pelo Ministério. Uma parte delas pelo Ministério das Cidades e outras agora já pelo Desenvolvimento Regional. E a gente identifica justamente as empresas que estão vinculadas ao mercado de concessões e PPPs para o setor de saneamento e mobilidade. Eu tenho a BRK, a EGEA e a Iguá, que são as grandes empresas privadas do setor de saneamento, inclusive estruturadas a partir de fundos de investimento, eu vou mostrar para frente, e as 3 companhias estaduais com ações na Bolsa de Valores, Sabesp, a Sanepar e a Copasa. No setor de mobilidade, o que a gente tem são as 2 PPPs dos metrôs de São Paulo, né, a linha amarela da Via 4 e a linha 5 e 17 da Via Mobilidade, e a CCR Metrô Bahia, que é a PPP do metrô de Salvador, que é bem recente, ela tem autorização, mas ela ainda nem conseguiu emitir as debêntures, é algo bem recente. Sobre os fundos, a gente também consegue perceber que de 2018 para cá, queda da taxa de juros, toda essa modificação no mercado de investimentos, no mercado de capitais no Brasil, também se traduziu numa busca dos investidores pelos fundos de infraestrutura, né? Isso aqui é o número de cotistas dos fundos. É possível identificar já um problema que dialogava com uma certa retração da economia no começo do ano, mas em especial depois da pandemia, né? Tem uma queda do número de cotistas, mas ela ainda é bem significativa em relação ao período anterior. A gente tinha um pouco mais de 35 mil cotistas em 2018 e chegou quase a 200 mil no ano passado. A mesma coisa vale para o patrimônio líquido desses fundos, que eram de 4 bilhões de reais em 2018 e chegaram a próximo a 20 bilhões de reais para sobrar um pouquinho de tempo, né? Acho que falei mais do que deveria. As modificações na estrutura organizacional. Eu selecionei os principais investimentos privados para vocês, eu não vou passar um a um, mas a gente já consegue identificar modificações na estrutura acionária das empresas que atuam no setor de infraestrutura urbana
dos projetos privados do Brasil. Eu selecionei mobilidade urbana e saneamento básico. A gente tinha um protagonismo das grandes construtoras brasileiras no primeiro momento, né, nas assinaturas ali entre 2010 e 2015, e após a Lava Jato, todos os problemas que elas tiveram pós-Lava Jato, na verdade a gente tem uma modificação na estrutura organizacional e nos grupos que passam a controlar, então, esses projetos. A gente tem recentemente aqui a linha 6 do metrô de São Paulo, né, que está com a obra paralisada e que foi, agora em julho, esse projeto foi assumido por uma empresa espanhola. A gente tem participação dos fundos de pensão brasileiros através da INVEPAR, isso se mantém. A gente tem bastante participação da CCR, principalmente na mobilidade urbana. Tem a entrada de investidores estrangeiros na compra dos setores de infraestrutura urbana, em especial da Odebrecht e da Camargo Correia. São duas empresas que venderam os seus setores de água e de mobilidade. Então, eu tenho a empresa japonesa que compra a participação da Odebrecht na Supervia, que são os trens do Rio de Janeiro, compra, inclusive, a participação de outros investidores. A gente tem, ainda nesse sentido, a participação de alguns fundos de investimento vinculados a cada um desses projetos. É possível depois, acho que cada um tem que olhar com um pouco mais de calma, depender do interesse e ver cada projeto como é estruturado. Mas isso ocorre de maneira mais significativa no setor de saneamento. No setor de saneamento, a gente consegue ver isso com um avanço bastante importante. A gente tem, primeiro, a Odebrecht Ambiental, que é vendida, né, para a BRK, que é, na verdade, que é o fundo de investimento da Brookfield, que é um fundo canadense. Então, hoje ele é detentor da BRK e desses projetos de infraestrutura de saneamento que eram da Odebrecht. A gente tem a Egea, que é aquela não compra, ela, na verdade, entra no mercado brasileiro de uma maneira diferente, mas ela entra também com participação acionária de fundos de investimento. No caso, a gente tem desde um fundo de investimento brasileiro, que é esse fundo GRUA, a gente tem o Fundo Soberano de Singapura e um braço do Banco Mundial que compõe, que na verdade organiza a composição acionária da Egea. A gente tem alguns exemplos mais pontuais, por exemplo, a PPP do Sistema Produtor São Lourenço aqui em São Paulo, que era da Camargo Correia e da Andrade Gutierrez, foi assumida por um grupo chinês. Então, no setor de saneamento, a gente começa a identificar modificações na estrutura patrimonial dos principais projetos de infraestrutura urbana, no sentido de direcionar para investidores institucionais, fundos de investimento ou fundos de pensão, ou fundos de investimento com grande participação de investidores privados. Então, nessa composição, nessa proposta de olhar pela estrutura regulatória, pela estrutura de capital e pela estrutura organizacional, acho que a gente consegue identificar algumas modificações que são importantes para o mercado de infraestrutura no Brasil. Como eu disse, colocado nessa perspectiva de entender isso no contexto de austeridade fiscal, de alguma maneira, dentro desse contexto de avanço neoliberal que atinge não só a política econômica, mas também as nossas políticas urbanas. E eu acho que era isso. Falei mais do que eu estava prevendo, inclusive. Eu vou encerrar aqui a participação, apresentação, né? Bom, obrigado, Rafael. Acho que a gente pode passar para a segunda parte, né? Então, para a parte das perguntas, queria te agradecer pela apresentação, parabenizar pela pesquisa aí. Acho que dava mais umas 3 aulas, né? Pelo que foi falado aqui, dava mais umas 3 aulas para a gente discutir em cima de... Mas a gente pode passar para as perguntas. A tua tela ainda está
compartilhada. Foi? Acho que foi. Para mim foi. Aí, não sei se o pessoal quiser levantar a mão ou se inscrever ali no chat. Parece que a Yara já levantou a mão, mas antes tem umas perguntas aqui do Jefferson, né? Não sei se quiser ler aí, Rafael, mas Estou lendo aqui do Jefferson. tem algumas. O governo lançou a Casa Verde e Amarela. Programa habitacional é substituição à Minha Casa Minha Vida, com o objetivo de reduzir o déficit habitacional. Acho que aqui não tem muita uma pergunta, não sei se o Jefferson colocou isso quando eu comentei sobre essa daí ele colocou caso. especificamente quando você falou do programa novo, do e depois programa, ele fez né? uma questão da CDHU. Eu acho que ele, só sobre o Casa Verde e Amarela, eu acho que ele não eu acho que até a apresentação do governo hoje foi um negócio do tipo, ele não é, na verdade, um programa de substituição, né? Eles mesmos falaram que ele é a continuação do programa com algumas pequenas modificações. Essa foi a abordagem hoje do presidente da Caixa, quando falou e tudo mais. É claro que ali a gente precisa ainda destrinchar, né? Precisa olhar com um pouco mais de cuidado, ver quais são os pontos. Eles deram muita ênfase à regularização fundiária, né? Acho que teve algumas questões. Mas uma certeza, o que está claro e foi anunciado, é que não tem investimentos do orçamento da União, por exemplo. Isso está claro. A outra pergunta que o governo pretende encerrar as atividades da CDHU, quem ficará com as atribuições da Organização de Fomento à Moradia com fim dessa autarquia estadual? Eu não sei, Jefferson, quem ficará a cargo. O que eu posso destacar são dois aspectos. Primeiro, o papel que a CDHU cumpria. A gente pode avaliar criticamente a CDHU, mas a gente tem que também entender e reconhecer o papel que a CDHU tem na política habitacional em São Paulo. Acho que esse é um esforço, mas tem que entender a relevância e entender que acabar com a CDHU nesse contexto atual é também uma proposta, uma visão desse contexto de austeridade, né? Sobre quem vai assumir as atribuições, não ficou claro, eu ainda também não tenho isso muito claro, mas me parece, por exemplo, que o governo vai vai transferir parte das atribuições da CDHU para a própria Secretaria de Habitação, mas que vai manter a Casa Paulista, né? Que é, na verdade, o braço das PPPs para a habitação do governo do Estado. Então, na verdade, o governo está dando esse mesmo direcionamento que eu tentei um pouco mostrar para vocês para o setor de infraestrutura, e em especial a parte do governo federal. Mas o governo do Estado de São Paulo está na mesma perspectiva, ele está promovendo as mesmas alterações, tanto do ponto de vista institucional, quanto do ponto de vista regulatório, quanto do ponto de vista dos financiamentos, da estrutura de capital, para também organizar esse modelo por aqui. E acho que a extinção da CDHU, ou o encerramento das atividades da CDHU, casa bastante com o contexto e com esse momento que a gente vive. A adoção das PPPs na moradia popular urbaniza uma boa política pública? Quais seriam as vantagens e desvantagens em relação ao serviço ser prestado diretamente pelo Estado? Acho que essa é a pergunta. Essa tem uma cara de pergunta de $1 milhão, né? Ela é uma boa política pública? Eu entendo que não. Eu entendo que ela não é uma boa política pública. A gente, assim, a PPP de habitação não é o meu objeto de pesquisa propriamente dita, ela tem especificidades em relação à PPP de infraestrutura, tanto que a gente tem pouquíssimas PPPs de habitação, mas ela é vista hoje, também, esse discurso hegemônico também migrou para o setor de habitação. Por que eu enxergo que ela não é uma boa política pública? Porque ela depende necessariamente dessa mesma estrutura que eu acabei de descrever para a organização do financiamento da PPP para a habitação. Só que a habitação, qual é a questão da habitação? Qual é o fluxo, qual é a tarifa paga pelo usuário de habitação? Não tem.
qual é o fluxo de receitas possíveis para PPP de habitação? Não tem. Ou seja, para estruturar uma PPP de habitação, eu tenho que necessariamente ter ainda mais o suporte do setor público. Né? Eu vou ter que organizar, estruturar o fundo público e criar mecanismos que vão dar suporte ao parceiro privado nessa promoção. Nesse sentido, eu não consigo entender, eu não consigo enxergar ainda, de novo, não é a área que eu me dedico, mas eu não consigo entender como essa estrutura de PPP na habitação pode promover mais investimentos em habitação, se ela vai demandar os mesmos recursos públicos de outrora, os mesmos recursos públicos que hoje são considerados escassos, ou seja, eu não vou poder fazer muita PPP de habitação porque eu não vou ter recurso público para isso, e ele tem muito mais dificuldade de organizar um mercado, outras fontes de receita que não seja do recurso público. Então, não me parece que ela vai ser solução para o financiamento da habitação em especial. Não sei se eu respondi todo, Jefferson. Depois você confirma aí, se ficou alguma dúvida, você me responde. Agora a Daniela, e aí depois a Yara, né? Você comentou lá no início sobre a adoção desse modelo privado de financiamento e reflexo do cenário de austeridade fiscal. Assim como a Liza havia mencionado, essa justificativa para a venda do CEPAC. Acho que faria sentido olharmos para o modelo privado de financiamento como causa e não como consequência, isto é, o cenário de austeridade fiscal como reflexo da adoção desse modelo de financiamento privado. Penso que se olharmos por esse ângulo, colocamos o Estado como protagonismo da sua própria retirada e da adoção desse modelo privado. Eu concordo com você, quem foi, Daniela, de que a gente tem que, vou começar de trás para frente na sua pergunta, eu concordo que a gente tem que olhar o Estado como protagonismo da sua própria retirada. O Estado, ele na verdade organiza uma nova estrutura de política pública e de governança que induz a maior participação do Estado. Acho que esse protagonismo tem que ser colocado sim na figura do Estado. Eu concordo com você nesse sentido. O que eu entendo sobre... é difícil, de fato, apontar uma relação de causa e consequência. Eu não até pensando agora a apresentação em perspectiva, talvez tenha esse viés, talvez tenha... não foi proposital e também eu não acho que é uma relação de causa e consequência. Tanto que eu tentei colocar para vocês que esse processo de estruturação começou a ocorrer dentro daquele contexto de rodadas de neoliberalização, de neoliberalismo, antes da adoção das políticas de austeridade. Mas o que a gente consegue identificar como alteração a partir das políticas de austeridade é que essas rodadas, ou seja, a possibilidade de modos alternativos, de um investimento público, do direcionamento de recursos, da garantia de recursos públicos, de uma política urbana que talvez não passe pelo setor privado nessa perspectiva do setor privado protagonista do desenvolvimento dos projetos, da seleção de projetos pelo setor privado, porque tem algumas outras coisas que eu não entrei muito nessa discussão, que o foco era o financiamento, mas a gente precisa olhar também quais são os impactos disso na produção do próprio espaço, né, no desenvolvimento dessas infraestruturas. Qual vai ser a linha de metrô que eu vou produzir se eu tiver esse projeto, ou essa modalidade de projetos com a modalidade definida para a estruturação da mobilidade urbana? Eu não vou fazer linha de metrô para qualquer lado, para qualquer lugar, elas vão passar a ser concorrentes umas das outras, elas passam a ser concorrentes do sistema de ônibus. A gente modifica a organização, a produção do espaço, a estruturação do espaço a partir desses projetos. Então, acho que eu posso ter colocado e pode ter parecido que ela tinha cara de causa e consequência, mas eu acho que não é esse olhar. Se eu
dei esse peso, peço desculpas, mas acho que a gente precisa olhar, de fato, a partir do que você colocou no final, né, do Estado protagonista de uma nova forma de intervenção. O Estado, essa é a leitura do Estado sobre, que é a leitura do Estado neoliberal, né, que tem no Doi Laval e tem outros autores que vão pensar esse Estado neoliberal. O Estado não se retira, e eu acho que isso eu também, eu tentei deixar claro, o Estado não se retira da política urbana, abrindo espaço para o protagonismo do setor privado, o setor privado regula e o setor privado faz tudo. Muito pelo contrário, a participação do Estado é ainda mais fundamental. Ele vai, na verdade, organizar e vai atender a uma série de demandas, a uma série de questões do setor privado para organizar o mercado para o setor privado e, mais do que isso, dar suporte e garantias, inclusive financeiras, para o setor privado. Então, assim, eu concordo com você, não é uma relação de causa e consequência, mas é uma relação de ruptura quando a gente passa a adotar a política de austeridade, porque ela, de alguma maneira, acaba com a possibilidade de contestação e embate dentro do próprio governo e da própria estrutura de formulação das políticas públicas. Acho que aqui aí a austeridade cumpre um papel diferente. Beleza? E acho que a Yara. Aí tinha uma pergunta da Yara que parece que caiu. Ah, ela está entrando aqui. Está entrando aqui agora. Yara, que entrou agora, já entra fazendo pergunta. Se estiver ouvindo aí a gente. Dá tempo de eu perguntar também? Dá. Quem? Dá, claro. Kátia. Foi a Kátia que falou? Isso, Kátia. Caiu de novo. A Yara caiu de novo. Vamos fazer assim, a Kátia pergunta primeiro, depois... Posso falar? Pode falar. Boa noite, Rafael. Parabéns, mais uma aula muito boa, né? É pena que realmente foi rápido, parece, porque foi tantas informações importantes, mas enfim. Assim, um pouco do que você trouxe, achei extremamente importante a questão das PPIs, do financiamento, e aí eu fiquei assim, um pouco com a dúvida, acho que ficou meio uma salada assim na minha cabeça. Sobre a questão das PPIs, com desse novo programa, dessa Casa Verde e Amarela, o quanto que influencia, sendo que nós temos o teto dos gastos, né? E também a questão do fundo de garantia e o FAT. Como isso, assim, o que eu estou entendendo é que nas PPs, quem se beneficia acaba sendo o setor privado. Isso. E aí eu queria que você dissesse um pouco, embora eu vi a sua explicação muito boa, né, inclusive nos gráficos, mas aí como ficou assim a dúvida, o quanto que o trabalhador vai se beneficiar com o saneamento, a questão do saneamento básico, né, das questões das construções de moradia e também que se vincula junto, que deveria vir junto, que eu sempre falo, né, um pacote, deveria vir a infraestrutura, a mobilidade, a moradia e, lógico, saneamento básico. Mas não vejo isso nesse contexto se tem o teto dos gastos, o quanto o poder público vai atuar nisso. Uhum. Não sei se eu me fiz entender. Acho que sim. Deixa eu ver se eu consigo responder de uma forma organizada. Vamos lá. Acho que a primeira questão só sobre o Casa Verde e Amarela. O Casa Verde e Amarela, pelo menos, eu confesso, eu li só as reportagens que saíram aí de hoje à tarde, hoje à noite. Eu não vi os detalhes. Na verdade, eu inclusive acredito que o governo nem publicou os detalhes ainda, né? Ele foi mais uma solenidade e tudo mais. Mas em nenhum momento eu vi a ideia ou a perspectiva de utilizar as PPPs como parte do programa. Acho que isso pode ocorrer,
Eu imagino, inclusive, que o governo pode até buscar esforços nesse sentido, mas como ele foi, na verdade, construindo, acho que foi um pouco também do que eu coloquei para o Jefferson, ele, na verdade, é uma continuação do Minha Casa Minha Vida, e ali não estava contemplada a ideia das PPPs, não me parece que vai ser o foco central do programa. Agora, a questão da austeridade, a questão do teto de gastos, isso fica muito claro e está bem evidente já na forma como o programa está se organizando. Por quê? A primeira questão, acho que quem acompanhou Minha Casa Minha Vida, e acho que a aula do Giuseppe também trouxe isso, o Orçamento Geral da União teve um peso significativo no Minha Casa Minha Vida, e ele, inclusive, principalmente no faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Uma quantidade grande de recursos do orçamento foram direcionadas para o Minha Casa Minha Vida. A única certeza que foi apresentada pelo governo é que não vai existir recurso do Orçamento Geral da União no Casa Verde e Amarela. A fonte de recursos será toda do FGTS. Né? Inclusive, eles estão tentando criar uma diminuição da remuneração do FGTS, tanto, já falaram algumas coisas de diminuir a remuneração das contas, diminuir a remuneração da Caixa, que é a agente operadora, para sobrar mais recursos, para poder usar mais recursos do FGTS para esse Casa Verde e Amarelo. Então, ele é, na verdade, a cara de um programa feito e desenvolvido num período de austeridade. Porque ele não tem recurso público propriamente dito, ele tem o recurso do fundo parafiscal, que é o fundo dos trabalhadores, que é o FGTS. Então, ele tem o contexto esse contexto de austeridade está colocado no próprio desenvolvimento do programa. Claro que isso é ainda com as informações que a gente tem, precisaria ainda de alguns outros detalhes para a gente avançar nessa análise, nessa interpretação. Sobre a questão do financiamento e da infraestrutura, como isso de alguma maneira... assim, muitas vezes quando a gente vai discutir um pouco das PPPs e um pouco das concessões e olhar criticamente para esse modelo, justamente o que surge é a ideia de que, assim, se a gente pensar do ponto de vista do bem-estar, do ponto de vista da população, pouco importaria se está sendo feito com recurso público, se está sendo feito com recurso privado, com PPP, pouco importa, desde que eu tenha o serviço, desde que eu tenha a infraestrutura. Eu acho que não é pouco importa, não. Acho que a modalidade faz diferença, porque depois ela vai se implicar na forma como eu vou desenhar os projetos, ela vai implicar na cobrança das tarifas, tudo isso, toda aquela estrutura de remuneração que eu tentei apresentar naqueles gráficos meio coloridos, elas vão impactar na tarifa. Quando a gente vai olhar, por exemplo, a tarifa da linha amarela, a Câmara de Compensação da linha amarela é diferente em relação às outras linhas de metrô, em relação às outras linhas. Isso, de alguma maneira, é direcionamento dos recursos públicos. Né? A modelagem, a estruturação na forma de parceria público-privada não é exatamente a ideia de que se os serviços então estão colocados, pouco importa, porque eu acho que essa é um falso dilema, porque importa sim a forma como eles estão sendo estruturados. Só que aí, mas a gente pode pensar, tudo bem, vai custar mais caro, e é o que se mostra, né? As PPPs acabam custando mais caras no longo prazo e tudo mais. Só que eu vou ter o serviço disponível. O que também, para mim, se mostra ainda como algo... ainda não é possível afirmar que a gente teria os serviços ofertados e nem as infraestruturas construídas, principalmente quando a gente vai olhar quais são os projetos que o setor privado tem interesse em assumir através de parceria público-privada, através das PPPs. Não parece claro que projetos, por exemplo, para levar infraestrutura de saneamento para o interior do país, municípios de pequeno porte, municípios de com pequena população, e que vai gerar uma receita de tarifas consideradas baixas, não me parece que o setor privado vai ter interesse em promover esse tipo de investimento. Os projetos só se sustentam quando eu tenho o retorno do ponto de vista ou da tarifa ou da contrapartida do setor público. Existe na literatura internacional, quem estuda PPP, na verdade, vai olhar para os projetos de PPP fora do Brasil
e tudo mais, e a gente já começa a identificar isso aqui no Brasil também, que os projetos são selecionados a dedo. Eu escolho pontualmente alguns projetos que, de alguma maneira, param em pé do ponto de vista dessa modelagem econômica financeira e que geram os retornos que são considerados necessários para o setor privado e para atrair investidores privados. Então, eu vou ter alguns projetos que vão ser selecionados. É possível pensar também que a gente fragmenta as infraestruturas, né? Então, quando a gente vai olhar projetos o sistema produtor São Lourenço, que eu citei durante a apresentação, o que a gente pensa quando vai falar sobre saneamento básico? A gente pensa o abastecimento de água, a captação, a distribuição, o abastecimento de água como um todo. Ele, na verdade, é um pedaço da infraestrutura de abastecimento de água. Ele é uma parte do processo de abastecimento de água. A gente retalha também, por exemplo, no território. Eu faço uma PPP que vai atender só a zona oeste do Rio de Janeiro. Uma PPP que vai atender só um trecho da região metropolitana do Recife. E o que a gente pensa em infraestrutura em especial? A gente pensa justamente na construção de uma rede. E é a construção da rede que permite, por exemplo, o subsídio cruzado. Né? Toda aquela estrutura, um pouco até do que o Lucas discutiu. Na PPP, quando eu passo a selecionar projeto a projeto, eu mudo essa lógica. E vou selecionar, vou pensar, escolher a dedo quais são os projetos mais rentáveis. Muito provavelmente, os projetos não rentáveis vão continuar a cargo do setor público. Por isso que, quando a gente pensa, se num primeiro momento, se alguém falasse, vou fazer PPP no Brasil inteiro, a rodo, e daqui 15, 20 anos a gente tem infraestrutura urbana disseminada no país todo, talvez a gente pudesse discutir se esse é um mecanismo ou uma forma de estruturação de projetos válida, mas tanto a experiência internacional quanto o que a gente está já vendo no mercado brasileiro não apontam para isso. Certo? Não sei se eu consegui organizar a resposta. Sim, foi ótimo, foi ótimo. Só veio mesmo falar o mesmo o que eu pensei também, né? Que é essa prioridade da financeira. Obrigada. De nada. Vamos passar para a Yara? Yara, se conseguir. Depois dos tombos eu consegui, professora. Aí a gente come uns 15 minutinhos aí, sei lá, atrasa um pouquinho, se o pessoal aguentar. Professor Rafael, antes de tudo, parabéns pela exposição, aliás, parabéns a todos, vou recapitular, né? Alguns professores não estavam quando eu conversei, né? Parabéns a todos os professores, em especial, professor Rafael, gostaria de perguntar como você já teve a experiência de trabalhar na Caixa Econômica, desde a liberação do Fundo de Garantia no governo Temer, tem sido já um valor comprometido, né? Nesses momentos, e inclusive agora no atual momento da pandemia. Minha pergunta e aliás, eu peço que você me ajude até a incrementar, melhorar essa pergunta. Você já até comentou isso logo no início. Qual é o impacto desse dinheiro onde os contribuintes, né, os beneficiários onde há o saque desse dinheiro, os donos do dinheiro praticamente, né? E onde fica menos disponível para as construções. Então, eu gostaria que você pudesse, por favor, aprofundar um pouco nisso, por favor. Uma vez que você já até falou sobre isso, mas se pudesse aprofundar um pouquinho. Obrigada. Certo. Eu vou tentar organizar, na verdade, uma resposta, não sei se é exatamente, que eu acho que vai um pouco na linha do que você está perguntando. Um pouco do que eu disse antes, né, de que o FGTS tem esse papel histórico do financiamento do desenvolvimento urbano, da infraestrutura, infraestrutura no país, mas a gente vive nesse período recente modificações no
no acesso, nos saques, tudo isso está colocado de alguma maneira no longo prazo. Quando a gente olhava o primeiro saque do Temer, das contas inativas, uma tentativa de movimentar a economia, né, botar o dinheiro na mão das pessoas, as pessoas vão gastar e tal, de fato ele até teve um pequeno impacto naquele trimestre, é possível identificar um pequeno impacto nos gastos do FGTS das pessoas, mas a gente falava ali eu não me lembro exatamente o valor, mas a gente falava ali algo em torno de 40 bilhões de reais das contas inativas. É muito dinheiro, né? Ninguém aqui vai menosprezar 40 bilhões de reais. Mas, quando a gente vai olhar para o fundo como um todo, aquele primeiro movimento acho que não era capaz de atrapalhar o fundo enquanto fundo para financiar a infraestrutura, nem financiar a habitação, naquele primeiro momento. O que aconteceu é que isso se repetiu nos anos seguintes. Então, a gente teve uma nova rodada de saque do fundo. A gente tem agora, durante o período da pandemia, a criação das modalidades do saque aniversário, né? Foi criando uma série de formas mais flexíveis de receber aqueles recursos. Bom, eu acho que assim, a gente teria uma perspectivas diferentes para abordar isso. Uma perspectiva que seria, sei lá, um pouco mais condescendente com quem é formulador, quem está ali implantando ou formulando uma política pública. A gente vive um período de crise, a pandemia está aí, a gente não pode se furtar, tentar resolver e olhar o FGTS e botar o FGTS, liberar o FGTS. Tem uma certa condescendência nessa abordagem, né? Agora, essa sequência de usos do FGTS, que foi um pouco do que eu tentei descrever com a fala do diretor do FGTS hoje na entrevista no Valor, essa sequência de usos já aponta para um esgotamento ou para um problema de financiamento das políticas, tanto habitacional quanto de infraestrutura, nos próximos anos. Já é possível identificar isso. Não quer dizer que o FGTS está quebrado, não quer dizer que não tem mais dinheiro, mas o FGTS depende de um arranjo que é de entrada de recursos pela contribuição dos trabalhadores mensais, né? E os investimentos e os retornos desses investimentos. Ele tem essa estrutura, de maneira muito simples, ele tem essa estrutura que organiza a utilização dos recursos. A gente já tem uma crise econômica que afetou sobremaneira o mercado formal de trabalho, desde 2014. Então, as pessoas começaram a perder o emprego e voltam ao mercado de trabalho sem vínculo formal, sem FGTS, sem contribuição. O FGTS, nos últimos anos, se acostumou a ter captação líquida positiva, né? Então eu tinha mais entrada de recursos do que saída. Nos últimos 2 anos isso já se inverteu, por conta tanto da diminuição do mercado de trabalho quanto da liberação das contas. Então eu já tenho captação negativa no FGTS nos últimos 2 anos, e nada indica, por exemplo, que o mercado de trabalho vai voltar na mesma perspectiva do mercado de trabalho formal que a gente entendia antes. Não só pela reforma trabalhista, como também pela expansão da informalidade que caracterizou o mercado de trabalho no Brasil nos últimos anos. Então o FGTS, ele não está insolvente, não tem nada disso, mas ele vai ter problemas se a gente continuar, de alguma maneira, tratando o FGTS nessa perspectiva. Acho que também cabe, né, um espaço, 1 minuto, para que a gente também problematize e coloque o papel do FGTS, entender, acho que você levantou um ponto, né, muitas vezes os setores ou as regiões da cidade que recebem os investimentos não são as regiões que de fato demandariam, né, uma parte sim, mas outra parte não, é só ver onde tem ausência de infraestrutura, por exemplo. A gente tinha que entender e tinha que problematizar, e eu gosto de ressaltar isso, acho que foi o José que falou, né, que já escutou numa reunião sobre o orçamento, essa região nem paga IPTU, então ainda quer investimento do fiscal aqui e tal. Da mesma forma que eu já ouvi a mesma questão do ponto de vista da FGTS, né? O FGTS, a gente tem que entender o que significa o FGTS no contexto do trabalhador brasileiro, né? Uma parcela expressiva da arrecadação do FGTS vem do mercado formal de trabalho, mas não vem dos trabalhos de mais alta renda, os maiores salários e que ocupam as regiões dotadas de infraestrutura na cidade. A gente tem uma parcela do FGTS que vem justamente das pessoas que ocupam as regiões que não têm infraestrutura na cidade e que, de alguma maneira, estão ali financiando. A gente precisa entender que o mercado de trabalho formal no Brasil só se sustenta da forma como ele existe
porque existe um mercado informal de trabalho, pessoas que não recolhem o FGTS, mas que dão suporte ao mercado formal de trabalho, e que também são prejudicadas pela ausência de investimentos em determinados lugares, né? Acho que o FGTS tem que ser visto um pouco nesse contexto, entendê-lo enquanto mecanismo de financiamento de longo prazo, mas entendê-lo também nessa perspectiva do mercado, da redução da desigualdade, da relação que ele tem com o nosso mercado de trabalho. Acho que tem aí algumas questões a mais. Assim. Se foi suficiente, se foi tudo. Obrigada, professor. Obrigada. Vocês têm mais, viu? Bom, eu acho que se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu tenho várias, né, na verdade, mas aí vai ficar para a próxima. Aí eu acho que então a gente pode encerrar, enfim, não do jeito que a gente gostaria, se fosse presencialmente, mas queria agradecer demais o Rafael, parabenizar pela aula, pela apresentação de hoje, a Laisa, o Giuseppe, agradecer todo mundo aí, enquanto representante, talvez aqui da escola, mas não da escola, mas como organizador, e agradecer também à Escola de Contas, né, por disponibilizar esse espaço para que a gente pudesse fazer essas discussões que, ao meu ver, foram muito produtivas. E abre espaço para a gente continuar discutindo esses assuntos que são muito importantes. Então é isso, agradecer todo mundo que foi presente, que ajudou aí com as nossas discussões, com os nossos debates, e dizer que a gente continua aí. Nos vemos por aí, e até a próxima, né? Não pararemos, né? Porque também não é assim que a gente vai esgotar essas questões, né? Eu vou parar a gravação aqui.